Vocês viram que no primeiro bloco entrevistei o Dr. Marcelo Carvalho, que além de educador físico é nutricionista funcional. E vocês viram a importância do sono mais uma vez sendo abordada, que aliás é tema de um dos primeiros capítulos do livro Tudo Posso, Mas Nem Tudo Me Convém, que aliás está aqui já na sua 12ª edição. E você pode estar adquirindo, mas é o que eu digo, você pode comprar em qualquer livraria? Pode, mas compra aqui pela comunidade Canção Nova, pelo departamento Davi, 0 operadora 12 3186 2600. Por quê? Porque assim você vai estar ajudando a campanha do projeto Daime em Almas, porque se você gosta desses programas, esses programas onde a gente pode falar tudo, que o nosso compromisso é com a verdade, então é porque não tem patrocinadores, né? Não tem interesses outros. O interesse é apenas para com a verdade. Isso porque é você que é o sócio que mantém essa obra e faz com que nós possamos ter programas dessa qualidade. Mas aqui eu estou agora ao lado da idealizadora desse congresso e uma das pessoas que trouxe a nutrição funcional para o Brasil, a doutora Valéria Pascoal, que eu estou contentíssima de estar recebendo. Valéria, congresso maravilhoso. Me conta das suas palestras. O que você vai estar falando hoje, ou falou ontem, ou vai falar amanhã? Gi, é um prazer estar aqui com vocês, né? Discutindo, vocês fazem toda uma cobertura da questão da nutrição que vocês tanto valorizam e divulgam. A nutrição funcional só tem a agradecer todo o trabalho seu, inclusive do Dr. Roque. E nas minhas palestras eu vou abordar 2 temas bem importantes. Um se refere à questão da suplementação que muitas pessoas utilizam de forma indiscriminada, sem ter uma indicação do nutricionista ou médico nessa prescrição. E eu vou estar demonstrando trabalhos que esse excesso de suplementação pode levar a doenças muito problemáticas e às vezes de difícil retorno, como por exemplo, até uma suplementação indesejável de vitamina D, aumentando o risco de câncer de pâncreas, que é o câncer de mais difícil recuperação dos pacientes. Então, uma palestra eu vou estar abordando exatamente a questão da suplementação e os cuidados que nós devemos ter na compra, inclusive, de alguns alimentos fortificados. Porque às vezes você compra no mercado, vários alimentos estão sendo fortificados com ferro, por exemplo, a farinha de milho e a de trigo é obrigado a ter ferro na fortificação. Então todo mundo que consome pão e macarrão, que seja de farinha de trigo ou de farinha de milho, está consumindo uma quantidade maior de ferro. Pessoas precisam consumir maior quantidade quando tem anemia. Quando a pessoa já tem um excesso de ferro, esse excesso de ferro é muito prejudicial. E trabalhos de 2012 mostrando o impacto do ferro em doenças neurológicas, aumentando o Alzheimer e o Parkinson, que está tão predominante na nossa população. Então eu queria dar um grande alerta a essa questão de vamos primeiro verificar os meus níveis de ferro para ver se eu posso consumir esses alimentos. Senão eu vou reduzir o consumo desses alimentos para não ter impacto para a saúde. Uma grande preocupação também da palestra que eu vou abordar ainda sobre esse sentido é o alto consumo de iodo. E o iodo também trazendo consequências muito complicadas em termos até hepáticos e renais. E tem muitas pessoas que, além de consumir muito sal, que tem iodo, não é? As pessoas também estão agora aderindo com muita, adesão total a comidas orientais, a comida japonesa. Antes, a comida japonesa, ela estava assim, às vezes no cardápio, os japoneses eles utilizam sushi e sashimi em dias de festa. Não é como está acontecendo no Brasil, que todos os restaurantes, por quilo, tem no almoço e no jantar esses produtos e as pessoas podem adquirir, além de ir a restaurantes japoneses. Então, cuidado com ferro e cuidado com iodo vai ser muito bem abordado na minha palestra sobre excessos de fortificação e de suplementação de nutrientes. Agora, a grande palestra que me motivou, né, e que me deu desde o início de elaboração desse congresso e que me motivou em termos de dissipação para o público de médicos e nutricionistas presente no congresso e que vai ser estendido para outros profissionais, é um grande projeto que eu estou coordenando em Bauru, junto com o CSA da Demétria, que é em Botucatu, que é levar os alimentos orgânicos e biodinâmicos por um preço acessível a toda a população. Isso é fantástico.
Porque a gente da funcional, nós falamos tanto, né, Gi, a questão de, vamos lá, a gente tem que só consumir alimentos orgânicos, porque tem menos xenobióticos, vai dar menos impacto de câncer, de doenças interessantíssimas, como até infertilidade pelo uso desses agrotóxicos, que está aumentando demais a nossa população. Mas a população volta e fala assim, mas Valéria, por qualquer nutricionista, é caro esses alimentos, eu não consigo comprar pelo preço que é. E graças ao Dr. Hermann, que é um alemão que há 2 anos está no Brasil, então implantando esse trabalho agora no Brasil, que é um trabalho já implantado na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos, ele trouxe então todo esse projeto onde os consumidores, eles entram em contato direto através do CSA, que é a Agricultura Sustentável pela Comunidade, e compra a produção direta do produtor. E isso é um compromisso anual. Então você fecha um grupo, você fecha com esse grupo de agricultores e você assina um contrato com esses agricultores, aonde mensalmente é depositado na conta dos agricultores. Para vocês terem uma ideia, uma cesta básica com itens como alface, brócolis, repolho, cenoura, tomate, vagem, abobrinha, 7 itens, sai semanalmente por R$10. Que você pagaria no mercado R$6, né? Um quilo de tomate orgânico. Então, esse projeto, com certeza, Gi, eu quero vocês da Canção Nova, quero você como profissional, divulgando pelo Brasil inteiro, porque o Dr. Hermann, ele já está implantando o CSA em Minas e no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que implementar o CSA no Brasil inteiro, para todo mundo ter acesso a alimentos que vão nutrir efetivamente. E não alimentos que estão tendo nutrientes, mas que esses nutrientes acabam nem tendo impacto importante na nossa saúde pela presença desses xenobióticos, desses agrotóxicos. Valéria, deixa eu aproveitar. Lembra que recentemente saiu uma matéria dizendo que os alimentos orgânicos não têm tanta diferença em relação aos convencionais? O que eu comentei, eu falei, não estou nem falando de micro ou macronutriente. O que eu estou falando é que o alimento orgânico não tem pesticida, não tem os tais xenobióticos e outro, não depletam a nossa saúde. Perfeito, Gi. Exatamente. Saiu a semana passada, num importante jornal de São Paulo, uma matéria de um pool de trabalhos analisados, publicados, mostrando que em termos nutricionais, de nutrientes e mesmo alguns trabalhos de compostos bioativos, o alimento orgânico não difere do alimento convencional. Embora esse trabalho, depois estudando profundamente, nós analisamos algumas diferenças e principalmente no trabalho, mostrando que todos os alimentos de origem animal, por exemplo, o leite, o queijo, proveniente de gados não orgânicos, tinha uma quantidade muito maior de antibióticos, que é muito prejudicial para o nosso organismo. Por quê? Uma vez você ingerindo pelo leite e pelo queijo antibiótico, isso faz com que o nosso organismo fique mais resistente à questão do antibiótico que o médico vai te prescrever quando for necessário para o seu organismo. E esse antibiótico acaba não tendo efeito, porque você teve uma resistência ao antibiótico, porque todo dia você está ingerindo antibiótico via alimentos. Então o trabalho foi muito claro, mostrando que na questão das verduras não teve tanta diferença, mas no animal sim, consumir um leite, uma manteiga, o queijo de um alimento que seja orgânico é muito mais interessante. Mas, Gi, você apontou exatamente o ponto. Eu não preciso só pensar na entrada de ter mais nutrientes ou compostos bioativos. Eu preciso pensar que quando eu tenho agrotóxicos, eles têm que ser destoxificados pelo meu organismo. E nessa destoxificação, eu utilizo vários minerais, vitaminas e compostos bioativos. Então, no pool final para o meu organismo, vai faltar nutrientes para modular o meu sistema imunológico, aumentando, infelizmente, o estresse oxidativo. Então, pode vir trabalhos, não tem problema que a gente tem discussões e explicações. Fora, é lógico, gente, todo o interesse de multinacionais envolvidas na venda desses agrotóxicos. O Brasil, esse ano, né, todo encontro que teve relacionado à questão de ecossistema no Rio de Janeiro, a Rio+20, demonstrou que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo.
Então as multinacionais nunca elas vão querer ter um país consciente no consumo maior de alimentos orgânicos, porque vai perder um nicho enorme de mercado. Enquanto nos Estados Unidos, Holanda, Canadá, o consumo está lá embaixo, então eles estão perdendo esse mercado e vindo para outros países, às vezes com menor informação. Então por isso que o nosso papel é divulgar e mostrar para a população que sempre que possível é o consumo de um alimento orgânico ou biodinâmico. E, lógico, você não podia ficar parada, né? Então, você está lá em Bauru agora, né? E você está lá agitando, né, Valéria? Eu estou agitando. Eu vou para uma cidade para fazer um trabalho, para até tentar fazer uma coisa mais assim. Vamos escrever, vamos descansar um pouquinho maior, mas não adianta, né? Você é nutricionista, você acaba tendo... Cheguei em Bauru, na semana seguinte recebo um e-mail de um encontro desse CSA, 20 horas numa quarta-feira. Falei, vou lá. Meu sonho é levar alimentos orgânicos e estava escrito resumidamente no e-mail que é o orgânico por um preço acessível. Não só fui, como conheci toda a equipe, já estou integrando a parte da equipe do CSA Demetria, que é o de Bauru, e agora nós estamos no congresso lançando um blog. Então todos vocês, toda a população que tiver interesse em ter acesso à informação de que por que é mais interessante consumir um alimento livre de agrotóxicos, de todos esses venenos, que quiser ter receitas de alimentos funcionais, que quiser também saber, é importante esse alimento, para que ele serve, qual que é o prejuízo em tal patologia. Esse blog vai ser um grande instrumento de saúde pública na área de nutrição. Então é só vocês acessarem o blog CSA Demetria. Vocês vão ter acesso então a todas essas informações. E eu sei que a Valéria vai querer mandar um abraço para uma pessoa muito importante, que é fã incondicional da Canção Nova, não é verdade? Ai, com certeza. Eu vou querer mandar um super abraço para minha sogra querida, a dona Cida, conhecida por todos, né, da cidade de Arealva, que é super fã. Ela coloca que ela, inclusive, é paciente do Dr. Roque, né, porque ela tem a doença de Chagas, infelizmente epidêmica naquela região, no tempo que a minha sogra era pequena. E realmente o Dr. Roque, ele literalmente salvou a vida da minha sogra. Então a minha sogra fala que o Dr. Roque é um anjo de carne e osso. Ai, que graça. Então, obrigada por tudo e por deixar a minha sogra curtindo, né? E podendo vivenciar essas coisas tão maravilhosas aí que a gente pode estar fazendo e que, conjunto com a parceria dela, ajudando a cuidar dos meus filhos, né? Principalmente do menor, é tudo de bom. Então, obrigado e parabéns por todo o trabalho que vocês desenvolvem. Valéria, obrigada. Esse é o Mais Saúde, que também tem o seu lado de emoção, porque é feito com todo o coração. Esse é o programa Mais Saúde, que continua na próxima semana, agora com as entrevistas com alguns palestrantes, que realmente era muito conteúdo, não caberia num só programa. E eu convido vocês a divulgarem esse e os outros programas, porque tem muita informação importante, informação de qualidade, que nós estamos assim realmente no centro da onde estão acontecendo os maiores descobrimentos e as maiores pesquisas, e são colocadas aqui para nós nesse Congresso Internacional de Nutrição Funcional aqui em São Paulo.